Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 10º, Lei de Liberdade. Vamos iniciar e encerrar o item, sem esgotar o assunto, evidentemente, não tenho capacidade nem evolução para isso. Liberdade de pensamento, 833 e 834 serão as questões. Vamos estudar? 833. Há algo no homem que escapa a qualquer constrangimento e pelo qual ele goza de uma liberdade absoluta? Resposta: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limite, pois o pensamento não conhece impedimentos. Pode-se deter o impulso, mas não anulá-lo. O que é deter o impulso? Pode vir o pensamento e eu não falar. Porque quando eu falo, eu materializo aquilo que ideoplasticamente eu já criei. Quando pensei que eu, espírito, penso. Eu, espírito, gero o pensamento. Meu perispírito canaliza isso e eu, então, através da fala ou das minhas ações, eu materializo esse pensamento. Então, se eu estou no trânsito e alguém me fecha, me dá uma fechada no trânsito, vem o pensamento de eu xingar a mãe daquele sujeito. E eu posso deter o impulso, posso refrear o impulso. Não dei vazão, o pensamento veio, porque ainda sou imperfeito. Em breve o pensamento já nem vem, porque eu vou ser indulgente. Certo? E assim vai. É uma crescente. Mas o fato é que gerar matéria mental é onde eu tenho a liberdade absoluta. Liberdade absoluta. Eu gero, penso o que eu quiser. Nós estudamos anteontem e ontem sobre a escravidão. Todos aqueles que estavam na escravidão tinham a liberdade total de pensamento. Não se prende o pensamento de ninguém. Não se tira o pensamento de ninguém. Fábio, mas e quando eu estou no umbral e aí se mistura a minha matéria mental com a matéria mental dos obsessores e eles me subjugam? Ainda assim eu tenho a liberdade do pensamento. Ainda eu penso o que eu quero, por mais que eu seja subjugado pelo outro. E para chegar a essa subjugação, através do meu livre-arbítrio, da minha liberdade, eu me coloquei naquela situação, permitindo, desde quando estava encarnado, que as sugestões que me chegavam, eu simplesmente as aceitava e fui me vinculando cada vez mais pelo meu livre-arbítrio, pela minha liberdade de escolha àqueles que me subjugavam, que chegou a me subjugar. Passei pela obsessão, pela fascinação e cheguei à subjugação. E aí, no plano espiritual, continuou isso. No livro O Lugar, do Clarim, embora seja um livro de ficção, é um livro que mostra muito bem como que acontece a união das matérias mentais no umbral e como, por exemplo, o umbral é feito. O umbral ele tem essa... Umbral quer dizer passagem, quer dizer pórtico, quer dizer... A casa, por exemplo, quando você vai entrar, tem um umbral para você passar. É um local de passagem entre a rua e a casa, umbral. Assim foi chamado por André Luiz, umbral. O seu Caibar também deu essas denominações de umbral. A passagem até a colônia, por exemplo, é um umbral. Tudo aquilo é umbral. Umbral ele não é um lugar circunscrito, é uma dimensão composta pela matéria mental daqueles que lá estão e de nós que estamos encarnados. Quando isso tudo melhorar, quando o planeta passar de provas e expiações para regeneração, então o umbral também vai mudar de situação. Também será menos denso, também será menos imperfeito, também terá menos matéria mental ruim. Isso também vai acontecer, tá? Porque lá é composto da nossa matéria mental. Então eu sou livre para pensar o que eu quiser. E através do meu pensamento, ou seja, o pensamento é matéria, eu, espírito, gero esse pensamento, e quando eu gero esse pensamento, eu atraio para perto de mim pensamentos semelhantes. E, consequentemente, aqueles que pensaram aqueles pensamentos semelhantes. Certo? E diferentemente da física nossa aqui da matéria, em que semelhantes se repelem e diferentes se atraem, positivo atrai negativo, positivo com positivo, negativo com negativo se repelem.
No mundo espiritual, vamos colocar assim, positivo atrai positivo e negativo atrai negativo. É a lei de similaridade. Quando eu gero um pensamento, e eu sou livre para fazer isso, quando eu crio um pensamento, essa matéria mental à minha volta, eu então sinalizo e atraio para perto de mim pensamentos semelhantes. Então, se eu tenho a intenção de fazer o mal, eu gero primeiro essa matéria mental pela minha liberdade de escolha, eu gero essa matéria mental do mal e aproximam-se de mim pessoas que têm, encarnadas ou desencarnadas, que têm o pensamento no mal naquela situação. E aí aproximam-se de mim. Se eu tenho um pensamento no bem, de fazer o bem, eu tenho a intenção de fazer o bem, quando estou indo para uma reunião mediúnica, por exemplo, no dia da reunião mediúnica, vou lá para ajudar o próximo, não vou lá porque eu sou o médium principal. Vou lá para o meu trabalho de santificação. Vou lá porque o plano espiritual precisa de mim. Vou lá como servidor. Se aproximam de mim espíritos com essa característica do meu pensamento. Exatamente assim. Exatamente assim. Lei de similaridade. Não é castigo divino. Não é Deus olhando para mim e falando assim: então você está pensando isso? Vou deixar os obsessores se aproximar de você. Não é assim. Livre-arbítrio, bem. Você gerou essa matéria, pessoas que têm essa matéria mental semelhante à sua se aproximam de você. Simples assim, é liberdade de pensamento. Você pensa o que você quiser, você gera a matéria mental que você quiser. Falei sem pensar, mentira, não existe isso. Geramos a matéria mental antes e então falamos, materializamos através da fala. Certo? Posso não ter prestado atenção na matéria que eu gerei, porque estou acostumado a falar o que vem na cabeça. Então, essa liberdade de pensamento eu tenho que ficar atento, inclusive, para saber quando esse pensamento é meu e quando me é sugerido, para não achar que tudo aquilo é meu e achar que está tudo certo aquele pensamento. Né? Tem que ficar atento. Ou seja, eu tenho que vigiar e orar, né? Jesus foi muito claro quanto a isso. Tem que vigiar e orar. 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? Resposta: é responsável perante Deus. Somente Deus pode conhecer os pensamentos de um homem. Ele, Deus, os condena ou absolve justamente. Por que só Deus pode conhecer o meu pensamento se eu gero matéria mental? Aqui é conhecer para julgar, tá? Vamos imaginar que eu pudesse ver pensamento. Muitos de nós temos condições de ver pensamento. Vamos imaginar que eu tenha isso. E aí estamos conversando, você e eu. E eu vejo então você gerar um pensamento. Tá? Você gerou um pensamento e eu fico horrorizado. Falo, nossa, como é que pode uma pessoa, né, tão nobre, que eu achava ser tão nobre, pensar coisas desse jeito? Porque ele pensava uma coisa e falava outra. Falava diferente do que pensou. E eu fico aqui pensando, falando, nossa, mas como que pode, né? Uma pessoa que eu achava que era tão evoluída pensar isso? Eu não conheço a evolução da pessoa. Eu não sei quais são os seus valores, quais são seus dogmas, quais são suas crenças, quais são seus conceitos. Eu não tenho toda essa informação. Muitas vezes nem a própria pessoa sabe. Eu não tenho tudo isso à minha disposição, eu não conheço aquela pessoa a fundo, eu não conheço o coração dela para saber por que aquele pensamento foi gerado. É aí que Deus sabe. Conhece a gente. No íntimo do íntimo do íntimo. Então sabe por que aquele pensamento foi gerado. E aí julga justamente. Então nós temos a liberdade de pensar o que nós quisermos. Mas essa liberdade de pensar o que eu quero, ela diz respeito, claro, ao livre-arbítrio de que Deus me deu e eu posso pensar o que eu quero. Agora, o meu pensamento pode ser direcionado. Quanto mais atrasado eu sou, mais material é o meu pensamento, ou seja,
O meu pensamento ele é dirigido pelas minhas necessidades de cama e mesa, de perpetuação da espécie e manter-me vivo. Isso na época do instinto, na época do mundo primitivo é assim. O homem primitivo é assim, não é? No planeta primitivo, quais são as funções do ser humano? Manter-se vivo e perpetuar a espécie. É só isso, é um instinto que funciona. Então, o pensamento rudimentar que eu tenho liberdade para criar, ele é dirigido pelas minhas necessidades materiais. Quando eu estou no planeta de provas e expiações, já saí da parte primitiva, já tenho condições, eu tenho liberdade para pensar o que eu quiser. Eu posso pensar como se estivesse ainda no mundo primitivo e todas as minhas ações me dirigem para sobreviver, manter-me vivo e perpetuar a espécie, ou seja, só para satisfazer as necessidades diafragmárias, do meu diafragma para baixo, que é de cama e mesa. Ou eu posso ter pensamentos mais superiores de modificar-me, isso é o primeiro passo da liberdade, da liberdade de pensamento, eu quero ser diferente, eu quero sair do estágio evolutivo que eu me encontro, e aí eu luto contra os pensamentos naturais que me vêm, e pela minha liberdade eu quero impor o que eu acho certo, o meu pensamento correto. Aí a luta contra as más inclinações, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, descobriu o que é errado e para de fazer, e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Vem o desejo de fazer o que eu faço sempre, que é o fácil, mas eu sobreponho esse pensamento meu pela liberdade que eu tenho de fazer o certo em vez do fácil. Às vezes eu ganho, às vezes eu perco, mas luto todo dia. Entenderam? Então eu tenho liberdade de pensamento, inclusive para combater aquele pensamento instintivo que me vem. Porque eu vivi, você viveu, nós vivemos durante muitos séculos no mundo primitivo. E já faz muitas encarnações que nós estamos em planeta de provas e expiações. E se hoje é o dia que eu estou mais evoluído desde que eu fui criado, imagina como eu era há 3, 4, 10 encarnações. Há 20 encarnações como eu não era. 20 encarnações da antes de Cristo. Imagina como eu não era. Por isso que eu falo sempre, não se dorme Fábio Pereira e num dia e acorda Chico Xavier no outro. Isso não vai acontecer. A natureza não dá saltos. Então eu preciso forçar-me a ser como eu quero ser. E essa luta começa no pensamento, que vem o pensamento egoísta, vem o pensamento vaidoso, vem o pensamento orgulhoso, vem o pensamento do ego, que é tudo para mim. E eu sobreponho isso com o pensamento da coletividade, do espiritismo, da forma cristã de agir. Isso é liberdade. Lutar contra o pensamento instintivo que vem. É uma liberdade extraordinária. Seguir aquilo que eu sempre fui não é liberdade, é escravidão. E eu sou livre para pensar o que eu quero. Se eu estou sendo constrangido, que seja por mim mesmo, a fazer aquilo que eu sempre fiz, eu estou escravo daquela situação. O vício é uma escravidão, por exemplo. E eu posso lutar contra. Como eu luto contra? Pensando diferente. Obrigando-me a ser diferente. É assim que a gente evolui. Eu me obrigo a ser cristão. Me obrigo hoje, me obrigo amanhã, até que seja um dia que não seja mais necessário me obrigar, que já é natural. Não acredite em fórmula mágica. Não acredite que você vai dormir num dia e vai acordar no outro igual Chico Xavier. Não vai. Não vai. É obrigando-se, oprimindo o pensamento instintivo natural que nós temos com o pensamento cristão daquilo que devemos fazer. Essa é a verdadeira liberdade, quando eu faço o que eu devo, com liberdade para escolher o que eu devo fazer. É isso. Amanhã nós vamos falar da liberdade de consciência. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo para você que fica. Tchau.